Estamos de volta nesta quinta-feira com muita coisa acontecendo aqui no nosso programa, muita informação para você ficar aí muito mais feliz e com mais qualidade de vida. Porque olha, se cuidar, gente, hoje é mais do que assim uma obrigação, mas é aquilo, é um cuidado, amor próprio. Eu não sei você, né, mas eu já usei contraceptivos na minha vida durante um bom tempo. Hoje eu não uso mais e tenho ali as minhas ressalvas. E a gente tem muitas dúvidas como mulheres, se podemos usar, se faz bem, se não faz. Então a gente trouxe essa pauta hoje para tirar todas as dúvidas que você que está aí nos assistindo e também as minhas, porque eu como mulher também tenho muitas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre os contraceptivos, os prós, os contras, enfim. Estamos recebendo aqui a doutora Fernanda Azevedo, que é ginecologista. Boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem, Babi? E você, tudo certo? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde maravilhosa. E falando de um assunto que para algumas mulheres ainda é um tabu, para outras existem muitas dúvidas. Acho que depois de um tempo aí a questão da trombose foi, não vou tomar mais. Eu mesma, por experiência, vou falar aqui, né, de mim. Eu não tomo mais, já há, sei lá, uns 5 anos para mais contraceptivos, por medo mesmo. Queria que você falasse, vamos começar com essa pergunta, que acho que já é a bombástica do tema aqui. Enfim, os anticoncepcionais, a gente tem anticoncepcionais tanto hormonais, que aí tem as complicações maiores em relação à trombose, e outras que eu vou comentar, e também tem os anticoncepcionais que não são hormonais. E aí a gente fica naquela balança, né? O que a gente faz? E aí a gente parte, eu quero tomar anticoncepcional oral, que são, né, os hormônios, quero usar o Implanon, né, que é aquele chipzinho que eles falam, né, o famoso chip embaixo da pele. Temos a injeção, né, que você faz ou todo mês ou de 3 em 3 meses, adesivo, tudo isso envolve hormônio. E quando a gente fala de hormônio, ele realmente tem seus efeitos colaterais que a gente fala, né? Então você tem a trombose, que é um risco, você tem um AVC, entendeu? Então essas coisas, né, aumentam demais com o uso do hormônio. É claro que assim, eu não conheço ninguém, você pode falar assim pra mim, eu não conheço ninguém que teve trombose por causa de anticoncepcional. Mas enfim, ele realmente existe essa complicação. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai escolher o método que a gente vai usar. E também tem outras complicações básicas, que eu falo que a gente mulher, né, enfim, a gente adora o corpo, a gente toma muito cuidado com isso, com a nossa imagem, tudo. Então, o anticoncepcional, além da trombose, aumenta a celulite pela retenção de líquido. Eu não sei se você sentiu isso, vou parar meu anticoncepcional hormonal. Eu senti que eu fiquei mais desinchada, né? A sua disposição para fazer as coisas muda, para ir na academia, para o dia a dia. Por que isso acontece? Porque o anticoncepcional, quando a gente usa, diminui muito a testosterona da gente. Então, diminui libido, você fica com menos disposição, entendeu? Então, isso é uma coisa que às vezes a mulher nem percebe que tem isso, porque ela toma às vezes muito tempo. Igual você, eu tomei 10 anos de anticoncepcional. Você nem se conhece sem anticoncepcional. Verdade. Entendeu? Então, muitas vezes a paciente fala assim, mas eu tomo tanto tempo, eu não sinto nada. Eu falei, mas você lembra como você era sem? E normalmente a gente começa na adolescência, né? Por exemplo, eu com 15 anos tive aquele ovário policístico. E aí com 15 anos já me recomendaram a usar o anticoncepcional. Aí eu lembro que eu tomei 1 ano, ficou tudo bem, parei. Aí assim, vira e mexe, aparecia. Aí eu até peguei uma médica, ela falou pra mim, olha, eu vou tirar o anticoncepcional de você, porque é muito comum que isso pode acontecer. Te faz algum mal? Não me sinto mal não tomando e tal. Porque às vezes eu tinha minhas regras, assim, bem malucas de tempo. E na época, como eu não mantinha a relação, então pra mim não tinha problema nenhum. Então eu acabei tirando. E depois da gravidez, eu fiquei 100% reloginho, né? Por que isso muda? Na gravidez, por exemplo, depois que a gente mexe com essa questão, a gente regula ou desregula? O que acontece? Na gestação, a gente faz uma pausa do ovário. Então, assim, na gestação você não tem pico de ovulação, você não tem as suas alterações hormonais, você tem a produção hormonal da gestação e ela fica lá constante durante os 9 meses. Então, você dá uma pausa para esse ovário seu. Então, muitas das vezes, essa pausa que você dá regula a parte hormonal. Entendeu? E aí, quando você passa, né, dessa gestação, vem o período da amamentação, que você também não menstrua, é uma outra pausa pro ovário. Quando você
para com tudo isso, o seu ovário volta a funcionar e às vezes ele volta em uma função normal. O que a gente fala de ovário policístico, aí eu acho que é um outro assunto que é uma coisa bem grande para se falar, que antigamente a gente tinha esse pensamento, ovário policístico em pessoas jovens, né? Toma anticoncepcional. E aí a gente esquece que ovário policístico não se trata com anticoncepcional. Ah, é? Gente! Então, assim, tem essa coisa que todo mundo fala, eu tomo anticoncepcional porque eu tenho ovário policístico. O ovário policístico eu brinco que tapa o sol com a peneira, né? Porque se você parar de tomar o anticoncepcional, o ovário vai voltar a produzir os cistinhos e você vai continuar com o ovário policístico com todos os seus problemas. Tanto ciclos irregulares, espinha, né? Tudo isso. Então, é muito difícil a gente passar isso para paciente que tem esse conceito desde lá de trás. Então, tratar de ovário policístico é um outro tipo de acompanhamento se você quiser realmente tratar, entendeu? Entendi. Enquanto você está tomando anticoncepcional, seu ovário vai ficar bonitinho, você realmente vai ficar sem os sintomas. Mas a hora que você parar, a tendência é tudo voltar. Entendi. Você falou sobre alguns métodos contraceptivos que a gente tem hoje. E eu tenho 2 amigas que elas fizeram uso daquela injeção trimestral. E as 2, elas engordaram, assim, muito, doutora. Mas não é uma coisa assim, tipo, engordou 5 quilos, 10, engordou coisa de 30 quilos. E assim, realmente, para todo mundo isso acontece? Por que acontece isso? Tem um estudo até que foi feito até pouco tempo, se eu não me engano, em 2022, que foi feito, que eles falam de alguns métodos contraceptivos, quanto cada um engorda. Tá. E aí um deles é essa injeção trimestral, é a que mais engorda. Gente, é absurdo. É claro que isso vai de paciente para paciente. Cada paciente vai reagir ao hormônio que ela está ingerindo. Então tem paciente que toma a pílula todo dia, não sente nada. Tem paciente que toma, tem enjoo. Tem paciente que toma a injeção de 3 em 3 meses e emagrece. Já viu o paciente? Mas eu emagreci, achei ótimo. Nossa. Mas a maioria delas engorda. E é mais ou menos em torno de 2 quilos por ano que você vai acumulando essa coisa hormonal. Porque ela é só progesterona, que é um dos hormônios que a gente produz, e numa quantidade maior para durar esses 3 meses, de uma vez só que você absorve, né? Tá. Diferente, tipo, do Implanon, do DIU, que tem também um hormônio para tanto tempo, né? Que é 3 anos, 5 anos, mas você vai absorvendo ele aos poucos. Então, o efeito não é tanto igual essa de 3 meses, entendeu? Mas algumas pacientes falam para mim, doutora, eu não gosto de tomar comprimido, não quero colocar o DIU, eu prefiro injeção porque eu não esqueço. E é só de 3 em 3 meses. Então, para elas, é melhor, né? E é mais bem cômodo, mais prático, né? Não tem esse esquecimento, porque a gente parte aí para essa falha de anticoncepcional, que tem muito a ver com isso, né? E para elas gostam. E aí os efeitos colaterais, cada um se adapta e vê o que é bom para cada um, né? Se a pessoa, por exemplo, ela faz o uso dessa injeção e ela quer engravidar, depois que ela terminou esses 3 meses, aí ela é tranquila ou não? O que tem que fazer? Então. E aí a gente também vê o quê? Cada um elimina esse hormônio de uma forma. Tá. Então, assim, tem pacientes que passou o tempo da função lá da injeção, ela já vai engravidar, o ciclo dela fica regular e pronto. E tem paciente que não, que demora para ter esse ciclo regular, que demora para voltar a ovular, por esse consumo de hormônio há um tempo, né? E você faz esse acúmulo. Então, até o seu organismo liberar esse hormônio e você entender que você precisa voltar a produzir esses hormônios, pode demorar um pouquinho mais. É claro que, em média, aí, tem gente que fala, 3, 4 meses, a tendência já é voltar ao normal. Mas eu já vi paciente ficar 6 meses sem menstruar depois que parou a injeção. E por causa dessa inibição mesmo, entendeu? E você faz, tá tudo bem, não tem nada. E aí tem essa inibição por conta do hormônio que ela fez. Tem também alguns métodos hoje que você é totalmente diferente, um muito legal, que ele é um anel. Um anel, a gente não pode falar aqui o nome, né? Mas é um anel de silicone que você mesma coloca. Eu usei ele muitos anos, esse daí pra mim, porque eu não queria um que eu tivesse que ingerir, porque ele iria bem menos pra corrente sanguínea. Então os efeitos colaterais era praticamente zero. O que você acha disso? Hoje eu não tomo nenhum, mas se eu precisasse voltar hoje a usar, eu escolheria por ele. Essa cabeça que a gente tem, né, de pensar assim, o anel,
né, que você coloca, enfim, você tem esse controle, não precisa tomar todos os dias, é mais prático, né, e ele tem menos absorção, um pouquinho menos do que o comprimido. Mas ele ainda tem uma boa absorção, tá bom, para poder inibir a sua ovulação, entendeu? Então ele tem uma absorção, menos que o comprimido, mas ele tem. Menos do que a injeção, mas ele tem. Mas tem ainda. Exatamente. Então ele é prático. Porque o que acontece? Você ter esse controle de colocar, tirar, né? Se você quiser emendar também, né? Na hora da relação também. Tem pacientes que super ficam com ele durante a relação e tem pacientes que tiram e você pode ficar ali até 6 horas com ele, sem ele, que ele não diminui a eficácia. Tem essa praticidade mesmo e tem bastante paciente que gosta. E pra mim eu achei que foi super ótimo, assim, não me trouxe nenhum malefício, Agora, curiosidade doutora. minha, eu sempre pergunto para os pacientes, você achou que aumentou um pouquinho a secreção? Ai, faz tanto tempo que eu não me lembro. Não lembra? Não lembro, de verdade. Porque por ser um corpo estranho, né, às vezes aumenta um pouquinho. Eu acho que no meu caso não. Acho que se tivesse eu talvez lembraria, né, sim. doutora? Então eu acredito que não. Então tem muita opção. Mas assim, tudo bem, mas o anticoncepcional, ele só serve pra quem não quer engravidar? Não, né? Fala um pouquinho. Então, na verdade, esses anticoncepcionais hormonais, eles foram criados para paciente, para tratar alguma alteração hormonal que a paciente tenha, né? Seja sintomas muito fortes de ovário policístico, que a gente precisa usar por uns 6 meses, no máximo um ano ali, para secar muita espinha que a paciente tem, né? Ciclos irregulares, cólicas intensas, fluxo menstrual muito intenso que não tem uma causa, seja um mioma e tudo mais, né? Ou o paciente que tenha mioma aí, que a gente às vezes não tem indicação de cirurgia naquele momento e a gente usa o método, né, hormonal para ajudar esse sangramento. E as pacientes pegaram isso e começaram a consumir como método contraceptivo. Entendeu? Entendi. Então eles foram criados para tratamentos de doenças, né? E aí, tanto é que antigamente, né, na época da nossa mãe, se você falar, são anticoncepcionais com dosagens hormonais mais altas, né? Que eles falaram, eu tomei, fiquei inchada, me senti muito mal, porque a dosagem hormonal realmente era maior. E aí, com o tempo, como as pessoas foram consumindo para método contraceptivo, a gente foi, a indústria farmacêutica foi adaptando e vendo a dosagem hormonal de cada um, tentando diminuir, para também diminuir os efeitos colaterais, claro. Menos hormônios você consome, menos efeitos você vai ter no seu corpo. E aí, com isso, temos hoje pílulas com dosagens baixas e temos pílulas que a gente usa, às vezes, para algum tratamento de algumas coisas, que aí tem uma dosagem um pouco maior, né? A reposição hormonal, tem gente que faz com contraceptivo, ele é um aliado ou não tem nada a ver? São dosagens completamente diferentes, né? Quando a gente fala de reposição hormonal, porque aí a paciente está 0 hormônio, do que um controle hormonal quando a gente faz com o anticoncepcional. Porém, no período do climatério, que é aquele período pré-menopausa, que é onde os hormônios eles ficam oscilando até parar de ser produzidos, a gente às vezes consegue controlar os sintomas da paciente com o anticoncepcional. Entendeu? Então ele é um aliado ali na hora de você ter, a hora que você tem essa irregularidade da produção hormonal. Então ele dá uma ajudinha em relação a isso, entendeu? Então tem alguns que a gente consegue usar que ajuda bastante em relação a isso. Mas a partir do momento que ela entrou na menopausa, aí você já não tem mais o efeito, porque a dosagem hormonal é bem diferente, né? Entendi. Aí outros recursos que você precisa a dosagem é maior, né? usar. Do hormônio que você usa, né? Entendi. E mais específicos. A gente também tem algumas queixas, né, da mulherada sobre a questão da libido. Os contraceptivos, eles dão aquela ajudinha para a sua libido cair? Sim, foi o que eu falei lá no começo. Os hormônios, eles mexem muito com a testosterona, né? Com a nossa parte androgênica. Então, do mesmo jeito que uma coisa androgênica, vou te dar um exemplo, né? Que o anticoncepcional é maravilhoso, eu falo, se tem uma coisa que ela é maravilhosa para a pele. Você fica com uma pele de bebê. Por quê? Porque você corta esses efeitos androgênicos que você tem no corpo. Então, você corta a testosterona e os androgênicos. E com isso, você diminui o libido, né?
Não tem jeito. Muito complicado. É. E aí, como que faz? Por exemplo, a pessoa precisa tomar um anticoncepcional, mas ela tá com a libido dela lá embaixo. O que a gente pode fazer nesse Às caso? vezes o que a gente pode fazer é uma reposiçãozinha de testosterona. Tá. Dosagem baixa, claro, né? Não vamos fazer hormônio bomba, vamos botar pra paciente, mas são hormônios baixos para dar uma ajuda, né? Mas o efeito desse hormônio que a gente faz de reposição, às vezes a gente não consegue atingir porque ela tá tomando um anticoncepcional. Dá uma melhorada, mas não tanto. Mas aí vai atividade física, alimentação, tudo isso ajuda também no nosso libido, né? O É um combo, né? A gente não é só, né? Não, e a mulher, ela é muito do ambiente também, né? Então não é até a coisa, né, esquentar ali, a gente precisa ter aquela preparação. Então tem que também o parceiro ali ter essa, né, eu até repostei conscientização. um vídeo há um tempinho atrás de 2 atores, como se eles estivessem num psicólogo, e ele falando, mas você nunca quer, que não, você não tem vontade e tudo mais, ela. Mas você não tá entendendo que a minha vontade vem quando eu chego em casa, eu não preciso lavar a louça, eu não tenho a comida para ver, eu não tenho filho para ver. Você quer que eu faça tudo isso e no final do dia esteja pronta para poder ter a relação. E não é bem assim, você tem que entender que a mulher tem que ser conquistada antes. E realmente é no isso bom também. dia, fica a dica, meninos. É no bom dia que você conquista a relação da noite. Exato. Era lavar uma loucinha, ai, deixa que eu te ajudo aqui. E isso, a mulher realmente, ela tem esses momentos, né, que ela precisa se sentir bem, confortável, descansada, para alimentar também a vontade de ter a relação. Não tem como isso, né? Agora, uma última pergunta aqui pra gente fechar o nosso bate-papo, né? A mulher engravidou. Muita gente, nesse período, quando vai amamentar, não toma nenhum contraceptivo. E muita gente engravida nesse momento. Eu lembro que o meu maior medo era esse. E aí, na época, eu tomei até um anticoncepcional durante um tempo, que era contínuo esse anticoncepcional. E ele gerou para mim algumas questões até físicas, no sentido de eu ficava mais depressiva, né, mais caída, enfim. Para essa mulher que teve o bebê, tá amamentando e não quer tomar o anticoncepcional, ou a mulher que está e precisa tomar o anticoncepcional, qual é a melhor forma nesse momento para ela poder se prevenir? Porque é um momento arriscado ali, né? Porque assim, quando ela tá amamentando, ela produz a prolactina, que inibe nossos hormônios para ovulação. Tá. Só que como você passou por isso, você sabe, né? Um dia você não dorme direito, um dia aí não amamenta, sei lá, dá um complemento, dá o leite que você tirou. E às vezes acontece de baixar o hormônio e você ovular. Por isso o cuidado que você tem que ter e por isso que você às vezes engravida amamentando. Então assim, para quem não quer usar método nenhum, aí tem que ser a camisinha. Não tem jeito. Não dá para fazer tabelinha, por exemplo. Existe o DIU também, de cobre ou de prata, porque aí a gente tem 0 hormônio neles. E já pode colocar ele mesmo amamentando, não tem nenhum risco? Não tem risco, entendeu? Então tem esse método que aí já é um método, né, mais eficaz, porque ele fica lá paradinho e você só aproveita. E a camisinha também. Tá. Agora, quando ela tem que tomar, ela decide tomar hormônio, que foi o que aconteceu com você, e esse contínuo, por quê? Porque a gente parte do princípio que só pode tomar progesterona, o anticoncepcional com progesterona. Você não pode tomar estrogênio quando você amamenta, porque ele inibe a prolactina. Então você vai parar de produzir seu leite, então por isso não pode usar. E aí a progesterona, ela é desse efeito contínuo. Então aí vai ou desse anticoncepcional contínuo ou a injeção de 3 em 3 meses. Que tem gente que não usa tem muita ela. saída, né, doutora? Não tem muita saída. A gente, né, mulher sofre um pouquinho, não vai ter jeito. Você tem que fazer as suas escolhas e correr o risco com cada uma que você vai fazer. Mas claro que graças a Deus a tecnologia, tem muita coisa hoje que dá pra gente poder usar o DIU, né, até essa injeção, ou o anticoncepcional mesmo via oral. Enfim, tem uma gama de coisas aí. Quero te agradecer, doutora. Obrigada por esse bate-papo tão importante. Eu quero que você deixe os seus contatos pra gente, as suas considerações finais também, por favor. O Instagram é o doutorafernanda.azevedo
O telefone eu acho que está aparecendo aqui, lá da clínica, Isso. em Pinheiros. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, queiram passar, pode mandar mensagem no Instagram que eu respondo. E também pode marcar uma consulta lá com a gente. Né? Quando tiver dúvida, gente, não fique, né, olhando lá só no Dr. Google. Marque uma consulta. A gente está num mês super importante também. Vamos frisar aqui, né? O mês de outubro da prevenção ao câncer de mama. E é fundamental você ter uma médica, um médico de confiança para você se consultar aí, fazer os seus exames, né, doutora? Isso aí. É muito importante cuidar da mama. E também agora eles estão colocando no outubro também o mês do câncer de colo de útero, né? Para juntar os dois, já que os dois são da mulher, né? Ótimo. Eu acho que de tanto que eu falei desse assunto, eu fiz todos os meus, fiz todos os meus exames. Porque é bom, tá vendo? A gente já fala, não é só falar, é ir lá e fazer. É marcar, ir lá e se cuidar. Tá bom? A gente vai para um break bem rapidinho e a gente já volta. Não sai daí, não.